mas Deus é por nós, não é mesmo? Então eu quero compartilhar um texto com vocês que falou muito comigo, que é Lucas 14, de 28 a 30. Que vai dizer assim: porque qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para calcular o seu custo, para ver se tem o suficiente para acabá-la, para não acontecer que, depois de haver posto os alicerces, não sendo capaz de acabá-la, todos os que a virem comecem a escarnecer-se dele, ou a zombar, dizendo: este homem começou a edificar e não foi capaz de acabar. Sabe, quando eu penso em calcular, antes de me jogar num novo desafio, eu lembrei das provas que eu já fiz. Alguém aqui já fez prova de corrida? Ou de natação? Alguém já fez aí? Você se prepara, né? Você fala, pô, tem que estar preparado, tem que comer bem, tem que estar alimentado. Você não vai se jogar de alegre numa prova sem se preparar antes. Então eu já tive essa oportunidade, já fiz várias provas de corrida, eu sou um amante do esporte, já fiz travessia de natação, já fiz duatlon, já fiz corrida, eu lutei judô muitos anos da minha vida, depois morei um tempo nos Estados Unidos, lutei wrestling, que é luta greco-romana, apanhei muito. Mas eu também pensei nas coisas que eu não fiz ainda, né? As coisas que eu talvez tenha calculado o custo e falado, eu acho que essas eu não estou disposto a pagar o preço, mesmo querendo fazer. Então eu pensei numa maratona. Eu já corri 21. Quem aqui já correu 21? Tem alguém aqui que já correu 21? Guerreiro. Então eu corri 21, falei, não, agora eu vou me preparar, eu quero correr uma maratona. Mas assim, você tem que comer, você tem que se alimentar, dormir, treinar. Então eu acho que eu não estava tão disposto a pagar o preço quando eu calculei. Então eu não fiz uma maratona. Um Ironman. Alguém aqui já fez um Ironman? Sabe o que é um Ironman? Um Ironman são quase 4 km nadando, 180 de bike, se eu não estou enganado, e uma maratona correndo. Assim, eu tenho esse sonho dentro de mim, eu falo, eu quero fazer um Ironman. Mas quando eu olho o preço, o custo, sabe, os meus amigos, eu tenho muitos amigos que fazem, cara, eles acordam 4 horas da manhã. Eles são pais também, eu sou pai, tenho 2 crianças, uma de 2 anos e meio e uma de 1 ano e 3 meses. Talvez não seja a época ideal, né? Porque eles acordam às vezes às 5, então talvez um pouco mais para frente, mas ainda tenho esse sonho. Corrida de aventura, prova de montanha, assim, tantas coisas. E aí eu fiquei pensando nas razões, por que não teria feito, né? Sendo que é algo que eu quero fazer. E de repente na sua vida tem tantas coisas que você quer fazer. De repente você quer construir uma família, tantas coisas que você quer fazer, e você avalia e fala, por que eu não estou fazendo? Por que eu não estou de fato avançando tijolo por tijolo nisso? Eu cheguei a uma conclusão para mim, que a vida, ela vai batendo na gente, e aí a gente vai sendo seletivo. Então a gente passa a calcular o custo e fala, peraí, essa luta é muito difícil, então essa aqui eu tenho certeza que eu consigo. Então eu me percebo entrando em lutas que eu tenho certeza que eu vou completar. Não necessariamente são as lutas que o Senhor tem para mim, mas são as lutas que eu escolhi batalhar, porque nelas eu nem preciso do Senhor. Nelas, se eu puxar isso aqui, ó, às vezes eu vou resolver com os meus contatos, com as pessoas que eu conheço, com a grana que eu tenho no banco, com a minha família me dando ali, não deixando eu cair, não deixando me machucar. Mas a pergunta que eu queria fazer para você hoje, o que você pretende construir? Sabe, essa passagem, ela diz de um homem, ela diz de uma pessoa que quer construir algo e precisa avaliar se tem o suficiente. E essas coisas que eu não fiz na minha vida, é talvez porque eu avaliei que eu não tinha de fato o suficiente. Eu não estava pronto para entregar o que aquilo me exigiria. Mas essa noite, se você parar para pensar, o que você acorda todo dia pensando em construir? Sabe, tem algo que ocupa a sua mente, o seu coração,
que você acorda de dia, que você vai dormir, muitas vezes você está tomando banho, cara, muitas vezes você caiu numa depressão, você caiu numa crise do pânico, você está sem dormir. O que você está construindo? Alguma coisa nós estamos construindo. Todos nós estamos construindo. Todas as pessoas do mundo estão construindo. Independente da fé, esse cara está construindo. Agora, qual o custo para você conseguir conquistar isso, né? Então, quando você para e pensa, nossa, eu queria viver isso. Qual que é o custo? E quando você tem, às vezes, a oportunidade de sentar com pessoas um pouco mais maduras, pessoas que, eventualmente, você olha e você até admira. Você fala, nossa, como eu queria ser assim, né? Quem aqui já teve, às vezes, do lado de um grande empresário e falou, nossa, queria ter uma empresa como essa. Nossa, parece que esse cara tem tanta liberdade financeira. Parece que esse cara escolhe a hora que ele vai fazer, o que ele vai fazer, o que ele põe a mão vira ouro. Ou de repente você estava do lado de alguém que tem um ministério muito forte e você fala, nossa, eu queria viver um ministério igual. Eu queria ter isso, eu queria ter aquilo. Ou você vê essa galera fera tocando e você fala, nossa, eu queria tocar assim, eu queria tocar assado. E de repente quando você está do lado dessa pessoa, você vê que ele é um ser humano e ele tem tantas falhas, ele tem tantas coisas que você tem, que ele não tem, e de repente você consegue trocar. O que você está construindo? Essa mensagem me trouxe essa pergunta, que eu compartilho hoje com muita humildade com vocês. E eu escrevi algumas coisas aqui, com certeza vão ter outras. De repente você fala, essa não se aplica. Mas eu escrevi aqui, de repente, ser bem-sucedido profissionalmente. Quem não quer ser bem-sucedido profissionalmente? Cara, você vai ter que investir em estudos, especializações, leituras. Você vai ter que andar com gente melhor que você. Como é que você vai ser um bem-sucedido profissionalmente se você não buscar essas referências? Você está buscando saúde, cura, autoestima, então vai te custar. Você vai ter que acordar cedo, vai ter que fazer exercício, vai ter que ser disciplinado, vai ter que cortar aquele doce. Já aproveita a onda do jejum aí, já embarca na onda do jejum do doce. Provavelmente você vai ter que investir um pouco mais no nutricionista. Se você quiser um resultado melhor, num nutrólogo, ou deve ter até outros médicos, fazer exames. E se você, quando a gente fala em saúde, a saúde mental, saúde do corpo, então talvez você vai ter que investir num psicólogo. Tanta coisa que você vai ter que fazer. Quando a gente coloca aqui, saúde, cura e autoestima, olha quanta coisa abrange. Experiências incríveis, viajar o mundo, essa aí todo mundo quer, né? Mas essa eu acho que eu não preciso nem falar o que custa, você sabe o que custa, né? Pra você viajar o mundo, pra você ter experiências incríveis, comer em restaurantes gostosos, assinados por chefes de cozinha, pratos que ninguém comeu, esse aí você sabe bem o quanto custa. Para você ter amigos verdadeiros e relacionamentos profundos, isso custa? Isso custa. Se você parar para pensar agora, quantos amigos verdadeiros você tem? Olha para dentro mesmo e fala, não, esse cara, essa pessoa é meu amigo verdadeiro. Essa pessoa não precisa te alisar. Sabe, uma vez a minha mãe me disse que um amigo verdadeiro, ele consegue ficar do seu lado em silêncio. E vocês não precisam falar nada. Quem não quer um amigo assim? Aquela amizade que você precisa ficar falando, entregando conteúdo e trocando. Eu profetizo esse ano que vocês vão encontrar esses amigos, e eu também. E aqueles que vocês já têm, vocês vão dar valor, vocês vão investir. Nós, quando eu falo vocês, é nós, gente. Eu mais do que vocês. Acharam um namorado. Hoje em dia eu estou desatualizado, porque eu casei e tal, estou 10 anos, já estou com um filho. Quem está na praça aí deve estar mais por dentro, eu preciso até entender. Mas, cara, nunca foi fácil, tá? Nunca foi fácil. E casar? Cara, acho que uma das decisões mais difíceis da vida é casar, é bizarro. Tipo, você vai escolher alguém
E o que você aprende? Alguém que você não separa. Não é? Então, você acaba até demorando um pouco. A galera hoje passa dos 30 tranquilo. Fala com seus pais. Os caras com 20 anos já casavam, era filho, era tudo. A gente hoje, 30 anos, é os 20 do passado. A igreja empurra um pouco isso, né? A igreja, vamos mais cedo. Sem pressão. Mas é muito difícil você se casar. Você formar uma família, você ter filhos, depois você criar os filhos, depois você vê os filhos repetindo os erros que você repete, né? Os erros do seu caráter, como que você vai corrigir? Isso vai te custar muito, porque para você construir esse relacionamento de namorar, noivar, casar, você vai ter muitas frustrações. Você vai ter que se arriscar, você vai ter que se abrir, você vai ter que mostrar o seu coração. Porque senão vai ficar um jogo desigual. A pessoa do seu lado abrindo o coração, se derramando, e você guardando, segurando, porque você apanhou, porque você não quer se entregar. Porque, cara, vai com tudo. Vai com tudo. O namoro serve para isso. O namoro serve para você ir com tudo. Testa. Ponto. Ponto. Não vai cortar essa frase, hein, produção? Vai conhecer a família. Vai ver o que a pessoa gosta. Sabe, quando eu fui casar com a minha esposa, eu tive um privilégio de fazer um curso de casado com o tio dela, que eu não queria. Olha o convite, se liga no convite. Família da minha esposa, o tio dela fundou a igreja, e ela fala, a gente tá indo casar, eu quero agendar uma conversa com meu tio, né? E a última coisa que queria conversar é com o tio da minha futura esposa, apontando o dedo e falando, você pode fazer isso, não vai poder fazer aquilo. Beleza, gente, a gente foi lá, marcou um almoço e fomos trocar ideia. Aí eu falei, bom, tô com o tio, vou chegar junto, né? Aí a gente tava no aeroporto, falei, vamos no Haskell, naquele restaurante. Sentou no Haskell, ele falou, bom, se você quisesse ir no Mac, você ia gastar X. Você veio aqui, vai gastar Y. Você está escolhendo casar e tchum, tchá. Meu, foi a melhor coisa que eu fiz. Então assim, tá noivo, procura alguém que já casou. Não vai na onda de, não, vamos casar, não. Procura alguém hoje, alguém que seja referência para você, que já esteja casado e vai pedir conselho do que é estar casado. Alguém que seja de Deus para a sua vida. Porque você num casamento vai absorver tudo o que a pessoa tem, o que a família tem, e ela vai absorver de você. Só que tem um detalhe, vocês vão criar uma nova cultura. Então, cara, escolhe o que é bom, e você escolhe o que é bom, e tenta tirar o que é ruim, e põe para dentro da sua casa. Porque é vocês que vão formar uma cultura. E aí ninguém vai botar o dedo mais e falar, é assim, é assado. Não, é o seu jardim, é você que cuida, é você que escolhe. Custa. Quanto custa o perdão para restaurar uma família? Quem tem uma família dividida? Não precisa levantar a mão, né? Quem tem uma família dividida? Irmãos não se falam. O pai não fala com a tia, né? Você não fala com seu pai, não fala com seu irmão, não fala com a sua mãe. E vice-versa. Quanto custa o perdão? Largar os vícios, para quem está preso nos vícios. E um propósito de vida. O que você daria por um propósito de vida? O que você daria hoje para ter um propósito de vida? Agora, quanto custa para você obter tudo isso? Cara, tudo isso são coisas legítimas. Tudo isso, Deus está querendo. Ele fala, vai. Eu estou aqui com você, vai. Sabe, muitas vezes a gente, quando lê essa palavra de calcular, será que eu vou dar conta de terminar a construção dessa torre? A gente passa a nossa vida falando, Deus me poupa. Deus me dá o livramento. Cara, Deus, Ele está falando, ora por coragem. Eu te dei um espírito de coragem, não de medo. Eu te dei um espírito são, não um espírito confuso. Você tem domínio sobre isso. Você pode dar uma ordem sobre isso. Uma coisa eu sei, eu tenho certeza, e é um ponto de atenção. Para viver qualquer coisa disso e além disso, a gente precisa desesperadamente de Deus. Desesperadamente de Deus. Desesperadamente. Da revelação de Deus. Sabe quando você vai perceber isso? No seu dia a dia. No seu dia a dia. Aqui é fácil. A segunda, a terça, a quarta,
Quarta-feira você já... Como é que é quarta-feira? Já até esqueceu já. Irmãos, a gente é de carne, a gente... E lendo essa palavra de cálculo, porque eu não queria, sabe? Pra mim, eu nunca quis ser uma mentira. Eu nunca quis fazer um compromisso com Deus e não ser sério, porque eu sou um cara comprometido. Eu acredito que você também é. Isso tomou muitos anos da minha vida para mim falar sim para o Senhor, porque eu calculava, e eu chamo isso de cálculo inicial. Quanto custou minha conversão? É o cálculo inicial. Sabe, eu olhava para tudo aquilo e eu falava, igreja, Deus, o mundo, coisas muito boas. E aquilo, eu colocava tudo num liquidificador, triturava e falava, não, eu não quero esse conjunto de regras, eu não me encaixo nesse conjunto de regras, eu não quero esse compromisso, porque eu não quero dar minha agenda. Então eu não quero dar minha agenda, eu quero disponibilidade total para mim, mas eu aceito algumas coisas, isso aqui eu aceito. Casar virgem, não, isso aqui, peraí, isso aqui é de outro mundo, isso aqui é impossível. É impossível, mas com Cristo é possível. Todas as coisas são impossíveis, algumas você vai conseguir administrar, você vai ser bom, você vai domar o seu caráter, outras vão ser impossíveis. E aí você vai ter que render ao Senhor e falar, Deus, eu não consigo. Cara, fala, Deus, eu não consigo. Qual que é o problema? Sabe, eu tenho um filho agora de 1 ano e uma outra menina de 2. E eu consigo ver elas. Eu vejo que eles não conseguem. Eles não sabem falar. Sabe, às vezes a gente não sabe pedir socorro. A gente não sabe pedir socorro. Eu tenho meus irmãos, a gente deu uma vida pelo trabalho, para construir uma empresa. Às vezes a gente está pedindo socorro, com crise do pânico, com tantas coisas. E a gente não sabe pedir socorro. Saiba pedir socorro. Não vai até o limite. Deus às vezes vai te permitir chegar no limite. Que Deus é esse, cara? Que Deus é esse? Que consegue te ver, te amar tanto, e deixar você chegar no pé no precipício, só para Ele te pegar. Ou às vezes deixar você cair um pouco, para você ver o quanto você depende dEle. Será que a gente tem feito isso pelos nossos filhos hoje? A gente tem poupado eles de tudo, e eles crescem fracos, cheios de crise. Vamos ser a geração que cria homens e mulheres fortes. A gente precisa ser essa geração, o mundo está precisando dessa geração. Sabe, e preparando essa palavra, Deus começou a falar sobre o meu testemunho. Você tem que compartilhar o seu testemunho, E eu falei, cara, beleza, vou falar sobre o meu testemunho. E Deus me trouxe algumas pessoas chaves que participaram da minha vida, que me conheceram, né, desde a infância. E um delas muito especial, que foi meu primeiro pastor, um cara que foi meu primeiro discipulador. E eu pedi para ele, falei, eu estou escrevendo meu testemunho, eu queria que você fizesse parte disso. Eu queria que você escrevesse a sua impressão. Mas rasga, eu nem precisei pedir para ele rasgar, porque ele vai rasgar mesmo, ele é o meu primeiro discipulador. Então, cara, no auge dos meus 15 anos, eu chegava para ele, eu perguntava tudo. Porque de sábado ia para balada, domingo ia para balada, voltava, eu já chegava e vomitava, de segunda-feira, e ele só abria a Bíblia, só Bíblia. Ele nunca deu a opinião dele, só Bíblia. Como aquilo foi necessário para mim. Como a gente está precisando disso hoje em dia. De menos opinião e mais palavra. Você vê às vezes a pregação do Billy Graham, era palavra. O cara não falava nada, ele só pegava os versículos e 50 mil pessoas convertiam. Então ele chama assim esse testemunho. Ele mandou, não pediu nada, ele não editou nada, ele só mandou. História de quem decidiu andar com Jesus. Alex, quando ainda criança, um menino esperto, inteligente, inquieto, bem-humorado, agitado e um bom animador de ambientes. Sua presença sempre era garantia de festa, alegria e muita agitação. O furacão nas escolas dominicais da igreja. Entretanto,
observador, prestativo e atencioso. Em resumo, era a dor de cabeça das tias. Está se identificando aí? Quando adolescente e jovem, ainda bem caracterizado, com uma natureza forte e inquieta, mas determinado em buscar o sucesso profissional e o êxito na vida. Um jovem persistente, também entregue à busca dos prazeres imediatos. Um hedonista assumido. Um jovem cristão confesso, não praticante, vivendo como se Deus não existisse, perdido em vícios e amante das paixões extravagantes. Da decisão à transformação. O encontro com Jesus Cristo mudou tudo, e a transformação foi um processo longo. Quem se identifica com um processo longo? Foi um processo longo, difícil na vida do Alex. Primeiro teve uma experiência com Jesus, recebendo como Salvador e Senhor, quando experimentou o novo nascimento, que descreve como a maior experiência da sua vida, incomparável com tudo que já havia experimentado. Posteriormente veio o caminho de mudança, mediante um discipulado transformador, que é um processo de aprendizagem, que o ensino visa a imitar, viver a vida e os ensinamentos de Jesus. O crescimento espiritual foi bem sucedido devido ao seu coração quebrantável e ensinável. O objetivo do discipulado é tornar-se dia após dia parecido com Jesus. Tivemos o privilégio de andar juntos por alguns anos e também de batizar o Alex. Deus ainda está reescrevendo a sua história. Jesus é Senhor sobre tudo. Isso inclui a nossa história pessoal. Você foi chamado para ocupar um lugar ao qual Jesus Cristo chamou. Tudo tem um propósito, uma missão. Continua um homem do ponto de vista de Deus e um agente transformador. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. Planos de dar esperança e um futuro. Jeremias 29:11. Eu destaquei aqui, ele colocou algumas coisas que eu fiquei pensando. O título que ele colocou, a história de quem decidiu andar com Jesus. Sabe, você pode tomar essa decisão hoje. Você que está assistindo, você que está ouvindo, você pode tomar essa decisão hoje. De uma pessoa que decide, não escolhe, que decide. Sabe, a hora que você toma decisões na sua vida, nada mais abala. Porque assim, a nossa vida é um alto e baixo, um alto e baixo, um alto. Você está bem, você está mal, você está bem, você está mal. Mas a hora que você toma uma decisão, cara, você pode estar bem, você pode estar mal, mas você toma uma decisão. Um jovem cristão confesso não praticante, vivendo como se Deus não existisse. Um cristão miserável. Sabe, não perca o tempo. Não perca tempo. Eu perdi tempo, gente. Eu perdi muito tempo. Perdi tempo. Senhor, eu perdi muito tempo. Eu perdi muito tempo. Eu não quero que você perca esse tempo. Eu não vou poder fazer nada por isso. O que eu posso fazer é orar por você, compartilhar essa palavra. Mas, cara, não perde esse tempo. Deus tem um padrão para você. Sabe, quem é pai aqui? Levanta a mão, quem é pai? Olha para os seus filhos. Qual que é o padrão que você tem para os seus filhos? É baixo? Quando você olha para o seu filho, é um padrão baixo que você tem para ele? Você tem o melhor para ele. Você olha para ele, ele nem imagina o que ele vai ser, e você já está orando coisas que você nem é. Você já está olhando todas as falhas do seu caráter e quebrando isso na vida dele. Colocando ele num patamar, porque você é o patamar onde ele vai pisar. Alex foi discipulado. Discipulado é se tornar dia após dia parecido com Jesus. Cara, você tem que procurar um discipulador. E você tem que discipular alguém também. Eu não estou discipulando ninguém. E Jesus colocou tanto no meu coração. Mas eu assumi um compromisso, eu vou discipular. Alex foi batizado, se batize. Se você já aceitou Jesus, se batize, cara, é um mandamento, você tem que se batizar. Deus ainda está reescrevendo a história do Alex, deixe reescrever a sua história. Que saudade, quando eu tinha fome naquela época, sabe? Eu tinha uma fome por Deus naquela época. Eu tinha uma fome muito grande por Deus naquela época.
Eu fiz, sabe, eu era disponível na igreja anterior que eu servia. Quem servia em igreja antes de vir para cá? Cara, eu fiz tudo lá, a igreja era pequena, eu ralei, a gente fez evangelismo, a gente montou um culto de jovens, começou a vir 100, 150 jovens, o Thiago foi num culto lá com um amigo dele, e a gente fazia, cara, a nossa vontade era tanta de conhecer Jesus, vocês não estão entendendo, a gente fazia reunião de quarta-feira, velho, não é ninguém. Eu às vezes até, eu era indelicado o jeito que eu falava com as pessoas, eu queria injetar Jesus nas pessoas, porque eu estava aquilo querendo para mim, eu tinha uma fome, eu comia tudo de que vinha de Jesus, sabe, a minha conversão foi marcada por um sim Senhor, aquele filme do Jim Carrey, que ele começa a falar sim, meu, tudo que vinha do Senhor eu falava sim, eu ia em tudo que aparecia, igreja, e tinha um acampamento, eu ia no acampamento, aí eu entro no Relevância, na verdade eu nem entrei, o Relevância começou na casa da minha esposa, da Raquel, e aí eu tava super assim, tava na igreja lá, e aí o Relevância começa e aí a gente tem aquela divisão, né? Porque você aprende uma teologia que é assim, o homem dá a última palavra. O homem... Esquece isso aí, cara. Esquece isso aí, brother. Vocês estão debaixo da mesma missão. Se você acha que você vai dar a última palavra sempre, isso aí é a maior besteira que tem, velho. Você quer ser homem? Vai na academia e olha para o lado. Você quer ser homem mesmo? Sai daquele grupo. Você quer ser homem mesmo? Você quer ser o pá? Sai daquelas conversas torpes. É isso que é ser homem. Mas a gente vem consumindo tanto lixo, que já está aqui dentro o lixo. Cara, sabe o que eu fiz quando eu entrei no Relevância? Eu olhei o Thiago Sugihara. Baita cara, velho. O Oliver. Meu, você pode falar qualquer coisa. Vai conversar com ele qualquer dia. O cara tem uma palavra para você, velho. Não tem como. Vi pessoas, Mari Campos, Ademar, sei lá, cantavam louvor. Eu falei, meu, vou sentar no banco. Eu tô no banco todo esse tempo, gente, tô no banco. E aí que eu chamo de o cálculo de medição. Quem é que já construiu? Né? Você vai construindo, chega uma etapa da obra que você faz a medição da obra. Como é que o arquiteto recebe? E o construtor recebe? Com a medição da obra. Então, à medida que ele vai entregando, você vai pagando. Quem é que já pagou uma obra que o cara assumiu? Então, isso se chama medição. Você vai pagando à medida que o cara vai entregando. Tem gente dando risada. Ora pelo fornecedor, viu? Então, a medição da obra. Então, eu me pego agora, um cristão miserável. Conheço Jesus. Já vivi milagres com Jesus. Tenho testemunho. Só que agora eu olho o que eu tenho que entregar. Porque eu tenho um chamado, você tem um chamado, você tem que liderar um RG na sua casa, você tem que abrir sua casa, você tem que abrir seu coração, você tem que acompanhar pessoas, você tem que talvez vir aqui tocar, você tem que talvez, não vai passar nessa audição, você tem que ensaiar mais, tem que ter humildade, tem que ensaiar mais. Eu vim, eu não passei e estou na igreja, poderia ter ido embora, estou na igreja. Com o microfone, eu vou cantar, tô brincando. Isso eu não farei, não vou estragar. Mas é o compromisso, a disponibilidade, pagar o preço. Então, cara, sabe o que é um cristão miserável? É aquele que já tem experiência com Deus, já conhece a palavra de Deus, que dizima na igreja, que está no domingo, que já se batizou e está sentado no sofá. Esse é o cristão miserável. E é engraçado porque esse mesmo compromisso me prendia no começo. Quando eu não queria Cristo, eu falava, eu não quero entregar, eu não quero compromisso, eu não quero as regras, eu não quero pagar o preço. Eu não quero. E agora eu já paguei, papapá, estou aqui, e de repente eu olho, o Thiago, vamos, cara, que você tem que pregar, vamos, que você tem que não sei o quê. Eu olho, eu falo, mas eu não quero pagar o preço, porque eu vou ter que estar domingo, e domingo eu posso ir para a praia, eu posso surfar, eu posso não sei o quê, eu posso não sei o que lá. O mesmo compromisso do início, o compromisso do meio. Tá bom, talvez isso não é nem a sua questão, mas a gente tem que voltar para o primeiro amor. A gente tem que voltar para o primeiro amor. Esse contexto que Jesus conta, essa história das medições, dos cálculos, constrói a torre, calcula se você tem o suficiente.
tem uma história antes, porque ele está na mesa de um grande líder religioso. Isso está em Lucas 14:17. E diz assim: enviou seu servo na hora da ceia para dizer aos convidados: vinde, pois todas as coisas estão preparadas. Só um parênteses, estava rolando aqui um rango e ele ia preparar uma ceia. Então, aí ele vem com esse contexto. Enviou seu servo na hora da ceia para dizer aos convidados: vinde, pois todas as coisas estão preparadas. Todos em consenso começaram a dar desculpas. O primeiro disse: eu comprei um pedaço de terra e preciso ir vê-lo. Peço desculpas, não posso. O outro disse: eu comprei 5 juntas de boi e vou examiná-las. Peço-te que me desculpe, também não posso. E o outro disse: casei-me, portanto não posso ir. Vindo aquele servo, anunciou essas coisas ao Senhor. Então o dono da casa, irritado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e becos da cidade. Traze aqui os pobres, aleijados, coxos e os cegos. Voltando, disse o servo: Senhor, está feito como ordenaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai novamente pelas estradas, pelas sendas, obriga-os a entrar, para que a minha casa possa estar cheia. Pois eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Olha que ironia. Aqueles que conheciam as Escrituras, aqueles que eram reconhecidos na sociedade por ter uma vida com Cristo, uma vida religiosa, eles recebem o convite e dão desculpa. Aí Jesus disse, logo em seguida, o quanto ia custar ser um discípulo. Jesus entra com o versículo 26, e ele fala: se algum homem vier a mim, e não aborrecer ao seu pai, e a mãe, e a esposa, e filhos, e irmãos, e irmãs, sim, e a sua própria vida, ele não pode ser meu discípulo. Olha que pancada. Você já estava no chão, e aí ele manda outra: quem não carregar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Assim como na construção da torre, a gente precisa calcular o custo. A verdade é que para ser um discípulo de Cristo, a gente também precisa calcular o custo. Mas Ele nos deu um espírito de coragem, não de medo. Certo? Vamos nos colocar de pé. Eu tenho durante o meu tempo com Deus, Ele me deu uma oração que eu fui passando alguns versículos e queria fazer essa oração com você. Eu queria muito agradecer a Deus por ter colocado os líderes dessa igreja e terem me feito esse desafio, porque assim como, nossa, o quanto eu calculei para trazer uma mensagem, né? Que não envergonhasse o Senhor, que meu compromisso maior é com o Senhor. Mas a gente quer entregar, a gente quer ser reconhecido, a gente quer. Queria que você fechasse os seus olhos, eu queria que você se conectasse com o Pai agora. Sabe, você está construindo algo. Coloca essa construção diante do Senhor. Chama Ele para ser o arquiteto. Fala para o Senhor que você quer terminar essa construção.